noite, seja bem-vinda, Cileuda. Acho que todo mundo já te conhece, mas eu vou te dar um tempinho para você se apresentar, porque eu vi que tem algumas pessoas aqui na live que eu acredito que não te conheçam ainda. Olá, pessoal. Boa noite, tá? A todos muito bem-vindos. E eu faço um convite. Compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você conseguir. Por quê? Vamos abordar aqui temas importantes, pertinentes às datas festivas de fim de ano. Eu me chamo Cileuda Santos, sou cuidadora de idosos há 30 anos, há 6 anos me especializei e hoje cuido e estudo somente a patologia do Alzheimer. Moro em São Paulo, né? Tenho 47 anos, sou casada e estou aqui para ajudar vocês naquilo que eu consegui. Eu não sei tudo, tá, gente? Eu vivo em constante aprendizado com vocês e eu espero que possamos juntas trocar informações, aprender uns com os outros aqui, ó, no Instagram. E muito obrigada, tá, Elaine, pelo convite. Que Deus lhe abençoe. Você é incrível. Eu que agradeço por ter aceitado o convite. Cileuda é especialista em Alzheimer, assim como eu, mas a Cileuda é referência também aqui na internet, nas redes sociais e no Brasil, quando a questão é Alzheimer. Então, assim, é um prazer muito grande te receber aqui, Cileuda. Estou muito feliz em realizar essa live com você. Te agradeço de coração por ter aceito o convite e bora lá falar sobre o assunto que é importante, né? O Alzheimer no Sim, paciente. mas deixa eu falar uma coisinha. Gente, eu fiquei lisonjeada em conhecer pessoalmente esse ser de luz que é a Elaine. Ela é incrível. Nossa, foi tão bom a gente poder nos encontrar, nos conhecer no Congresso Mineiro de Cuidadores, né? Foi assim, foi incrível. Conheci pessoas incríveis e Elaine está dentre uma delas. Nossa, é incrível. É um ser humano de luz. Verdade. Cileuda, eu também fiquei muito feliz em te conhecer pessoalmente. Você também é um ser de luz. Essa conexão é uma conexão maravilhosa. Graças a Deus, nós temos a oportunidade de estar junto, dessa conexão, de estar assim conectada pessoalmente. Você é um ser de luz, é uma pessoa maravilhosa. Estou muito feliz mesmo de estar com você aqui hoje e por ter te conhecido pessoalmente. Boa noite, Alba. Seja bem-vinda. Compartilha a live para a gente, Alba, por favor, com pelo menos a quantidade de cuidador que a Alba Chachano consegue alcançar aí, gente. Então, Cileuda, vamos falar sobre um assunto sério. Festas de fim de ano e paciente com Alzheimer. Eu vou começar falando sobre presentes. E eu acho assim, que a Cileuda há de concordar comigo que a primeira festa de fim de ano é o Natal. E aí tem as escolhas de presente, e um presente que não deve nunca ser dado para nenhum idoso, principalmente com Alzheimer, é o chinelo. Você concorda comigo, Cileuda? Com certeza. Eu não sei se você vai abordar algum momento sobre as datas, sobre as comemorações mesmo. Acho que sim, né? Vamos. Pronto. Exatamente. Olha só, gente. Primeiro que idoso e chinelo não combinam, não dá certo. Muito menos quando o idoso tem Alzheimer. Por quê? Porque o idoso com Alzheimer, com o tempo, que vai evoluindo, que vai progredindo a doença, ele vai ficar com tudo rebaixado, inclusive a coordenação motora, os seus movimentos são afetados aí. A junção de muitos medicamentos também acabam prejudicando a coordenação motora do idoso, então a sua deambulação já vai ficar afetada. E por o fato dele não ter mais saber discernir ali o certo e o errado, chinelo é assim, é como se fosse um empurrão para a queda. Então, evitem dar chinelos de dedos, objetos que têm uma cor forte, marrom, vermelho, porque essas cores estimulam a parte do idoso dele ficar agressivo. Por quê? Cores escuras, tipo vermelho. Sofá vermelho, cortina vermelha, lençol vermelho, roupa vermelha, lembra sangue. Então, assim, essas cores tendem a deixar ele irritado e agressivo. E chinelo definitivamente não é uma boa pedida. Objetos cortantes também não, como alicates. Se for coisa de cabelo para mulher, coloquem sempre de plásticozinho, aquelas coisas que tem muito glitter, que é pontiagudo, também devemos evitar. O que mais que a gente pode evitar? Objetos cortantes, tipo porta-retrato de vidro para colocar no criado mudo dele, não é bom. Então, assim, optem por objetos que seja de borracha, que seja de plástico, que seja nas cores neutras, branca, creme, verdinha, água,
E, tipo assim, optem também por dar, por exemplo, álbuns de fotografia. É uma boa pedida. Faz aí uma montagem, uma ordem cronológica ali, do início até agora, ele com as famílias, com os filhos, com os netos, com amigos que eram queridos deles. E aí você monta esse álbum de fotografia, pronto. Isso é um presente assim, ó, dos deuses para o idoso com Alzheimer. Verdade, Cileuda. Eu falei do chinelo em primeiro lugar, porque eu tive uma paciente de Alzheimer que ela ganhou 5 chinelos de dedo no Natal. Então, assim, é um presente que não deve ser dado, porque o paciente de Alzheimer, por si só, já é muito complicado esse presente. Chinelo, todo idoso não deve usar chinelo de dedo, chinelinho de dedo, aquele Havaiana, não é bom para o idoso, assim, um incentivo para a queda. Então, ele não deve ser dado esse presente. E eu lembrei muito do chinelo, de falar sobre o chinelo, porque essa paciente minha, ela ganhou 5 chinelos, e assim, depois que terminou as festas, eu reuni os chinelos, eu como cuidadora, né? Reuni os chinelos e fui lá entregar para quem tinha dado o chinelo. Eu falei, gente, olha, o chinelo não pode, então eu vou deixar aqui para quem deu, eu não sei quem deu, mas quem deu, ela já entendeu que ela ganhou um presente, mas se vocês puderem trocar por alguma outra coisa, troquem para que, porque ela não vai usar os chinelos, né? Ela não pode usar os chinelos. Eu, como cuidadora, eu não ia deixar. Então, eu reuni os chinelos e entreguei para a família, conversei direitinho, é uma família que eu já estava há muito tempo, então, assim, eu consegui ter essa conversa com eles, explicar o motivo pelo qual ela não ia poder usar os chinelos de dedo e devolver para que eles trocassem por uma outra coisa. O paciente de Alzheimer gosta tanto de coisas assim, como a Cileuda falou, que é importante para eles, material que estimula o cognitivo, é muito importante, é um presente importante de se dar para um paciente de Alzheimer ou um idoso. Meias, né? Meias, pijamas, é muito bom. Meias, pijamas. Não deem chinelo. Chinelo é muito perigoso e tem várias opções de presente, como assim, tem materiais que estimulam o cognitivo, assim, tem milhares e milhares de materiais que estimulam o cognitivo, que é um presente maravilhoso de você dar para o idoso, principalmente o idoso com Alzheimer, né, Cileuda? Sim, com certeza. Jogos de montagem, jogos de colorir, quebra-cabeças, cartas que são cartas com desenhos. Além de você, por exemplo, é uma idosa que ainda tem alguma preservância ali da sua cognição, tricô, agulha de tricô, tem umas de plástico que são bem grossas, que é ótima. Linhas coloridas, jogos para estimular a cognição, além do que eu já falei, pijama, meia, gorro, porque idoso é muito friorento, mas deixa o chinelo de lado. Ó. Chinelo é instável até para nós, porque fica deslizando no pé, ele tropeça com mais facilidade, o pé escorrega, ele vai, o chinelo fica, e é uma dor de cabeça, gente. Então evitem esse tipo de presente, assim como a Elaine já falou, e que é bem-vindo para nós. Então, quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas contribuir para o bem-estar, para a evolução desse idoso com segurança, melhor para nós cuidadoras, não é, Elaine? Exatamente. Eu tenho uma conexão muito grande com os familiares dos meus pacientes, então eu consigo ter essa conversa com eles antes. Se você é cuidador e consegue ter essa conversa com a família antes, já avisa para eles quais são as opções de presente para os pacientes de Alzheimer e para os idosos que não convém e os que convém. Vocês podem ajudar os parentes desse seu paciente a escolher o presente para o idoso, que são as opções que a Cileuda deu, que eu estou falando com vocês também. Boa noite, Thay. Tá, não, não consegui, já passou, não consegui ler o nome, não. Tá subindo gente aqui. Mas boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Quem está entrando na live agora, compartilha a live com pelo menos 5 pessoas, que é um assunto muito importante que a gente está falando hoje, sobre as festas de fim de ano e o idoso com Alzheimer, ou o idoso em comum que vocês cuidam nesse final de ano, que é importante nós sabermos como lidar em cada situação. Outra coisa também é as festas de fim de ano, que a gente começa com o Natal, são as visitas, né, que podem deixar o paciente idoso. Começa com uma alegria, e aí movimentação não é bom para paciente com Alzheimer, entra e sai, muita risaiada, muita palma,
costuma fazer amigo oculto no final do ano, no Natal. É muita alegria, muita palma, mas até que ponto isso é importante para o seu paciente com Alzheimer? Porque muito barulho deixa o paciente com Alzheimer nervoso, muita agitação deixa o paciente com Alzheimer nervoso, entra e sai, deixa o paciente de Alzheimer agitado. Então, assim, a melhor opção é reservar o paciente numa salinha bem bonitinha, bem organizada, que ela saiba que ela está comemorando o Natal ali em família, mas que ela não vai viver esse momento de agitação, de gritaria, de grandes emoções, pessoas que fiquem o tempo todo perguntando, você conhece? Me conhece? Você lembra de mim? Você lembra de mim? Não deve ser perguntado dessa forma, gente. Então, às vezes, o familiar chega e o paciente de Alzheimer está lá sentadinho, quietinho, e fica assim, ô, Dona Maria, você lembra dele? Quem que é ele? Sabe dele, Dona Maria? Olha ele, quem que é ele? E aí o paciente vai ficando nervoso, gente, porque muitas vezes o paciente de Alzheimer não vai lembrar. Então, a melhor coisa a fazer é o quê? Chegar com a pessoa, com o visitante, com a pessoa que vai estar lá no Natal e já falar o nome. Dona Maria, essa aqui é a Elisângela, ela veio te ver. Dona Maria, esse é o João. Dona Maria, esse aqui é o Pedro. Para que o paciente já tenha, assim, a partir do momento que você já fale para o paciente quem que é, mesmo que ele não recorde, ele vai falar, oi Pedro, ei João, ei Maria. Não vai ficar forçando a mente, assim, com aquela decepção de não conseguir lembrar daquele parente, de quem está lá no Natal, nas festas e tudo, porque causa constrangimento e além de causar constrangimento, causa uma confusão mental muito grande nos pacientes de Alzheimer. E eu quero que a Cileuda fale um pouquinho com a gente sobre isso. Olha só, muito bem colocadas suas palavras. É exatamente isso, gente. Eu vou falar mais de uma forma mais geral também, porque eu já passei por várias situações que foram boas e depois ficaram constrangedoras. Principalmente, olha só, as datas comemorativas que as famílias gostam mais é Páscoa, é aniversários, né? Mas as de fim de ano não é somente a família. Geralmente vem alguns amigos mais próximos, alguns amigos daquela convivência. E uma coisa que eu sempre falo familiares, vocês não precisam parar de se encontrar, de se confraternizar, de planejar os eventos de vocês. Afinal, Natal realmente é um tempo mais fraterno para reunir a família, encontrar familiares que já não vê há algum tempo, de matar, sabe, de acolher aquele todo, de compartilhar, de lembrar de coisas boas. E isso não deve jamais ser esquecido, deixado de lado ou evitado. Você precisa, de fato, se estruturar, ter estratégias, ter o plano A e o plano B. E entender que até que ponto o seu familiar ainda consegue interagir naquele ambiente, até que ponto ele vai ficar bem, até que ponto já não vai ser tão legal para ele, que vai causar constrangimento, que vai causar estresse, que vai causar ali um contexto que não vai ser bom para ninguém. Então, você precisa parar um pouco e entender qual é o nível, qual é o grau de Alzheimer que a minha mãe ou o meu pai se encontra. Primeiro ponto é esse. Entendeu qual é o ponto, você já sabe. Olha, a partir de tantas horas ele já fica irritado, agressivo, barulheiro, como a Elaine bem pôs. Gente, ambiente barulhento não é bom de jeito nenhum para idoso com Alzheimer. Então, se organize, plano A e plano B. Ok, ele ainda consegue, ele ainda lembra da maioria das pessoas. Então, vamos fazer a confraternização que seja num canto acessível, bom para o idoso que tem Alzheimer e de preferência deve ter um ambiente reservado para ele, porque ele não vai ficar todo o evento ali, porque é um evento muito demorado, muito longo e isso vai cansar ele, vai irritar. Levou ele, trata de alimentar logo cedo, as pessoas vão chegando, ainda é um pouco mais calmo, apresenta, interage. Quando você perceber que ali já está ruim, que está complicado ali, que ele já está ficando irritado, nervoso e agressivo, vai para o plano B, já retira ele daquele ambiente e deixa ele lá no cantinho dele, previamente arrumado, com cama, com o que ele gosta, para ele descansar, para ele deitar, para ele ficar bem. Isso vocês devem pensar, porque vai fazer parte dessas memórias afetivas de vocês. Possa ser que seja o último Natal que ele está participando. Então, pensar
nessa acolhida e até que ponto ele vai conseguir, até que ponto vai ser bom para todo mundo, as pessoas não vão ficar constrangidas vendo ele surtar e gritar porque não aguenta barulho, porque vai ser grosso com outras pessoas. Gente, entenda, idosos com Alzheimer, eles perdem o filtro social, tá? Então, se de repente ele pode até ver alguém lembrar o que ele não tinha coragem de falar antigamente, ele vai falar na cara, tá? Então, isso não é bom, isso vai trazer constrangimento. Então, todo familiar precisa entender, gente, não é difícil de entender. E montar estratégias e técnicas de acolhida, de todo mundo ficar feliz e até que ponto vai ser bom para ele. Mas não deixem esses momentos passar. Ele consegue, ele gosta, beleza. Mas também tem um momento de que não é mais interessante retirar aquele idoso do lar dele. Por quê? É um idoso que já é apático, ele não lembra nem quem é a filha. Não lembra quem é a filha, o genro, o neto, os amigos, o ambiente, ele só quer estar no cantinho dele, calmo e tranquilo. Então, respeita. Por quê? Você fazendo isso, você vai estar ajudando, você está cuidando dele, porque não vai levar ele para um ambiente que vai deixar ele perturbado, nervoso e agressivo, porque isso vai acontecer sim. Então, olha só, por isso que eu sempre falo, analisa até que ponto vai ser bom para esse idoso com Alzheimer estar nessas comemorações afetivas. Ainda consegue ser um encontro bom, maravilhoso para todo mundo? Beleza. Sempre tem um plano B de tirar ele quando ele ficar agitado. Ele já não está nem aí, nem conhece mais ninguém, só vai irritar, estressar, deixar ele desorientado. Então vai lá, antes, mais cedo, na casa dele, dá um abraço fraterno, dá uma lembrancinha e deseja as coisas maravilhosas que nós desejamos nesse Natal e vai se confraternizar com o restante da família, entendendo que ele está bem aonde está. É dessa forma que você deve agir, e essa forma é um jeito de cuidar, de amar e de acolher. Não é porque ele está lá em pessoa que você deixou ele de lado. Não, você está entendendo o processo e respeitando e lutando para que continue ele tranquilo e bem, porque de fato isso é o que realmente importa. É o idoso estar bem, o idoso estar calmo, alimentado, medicado, tranquilo e dormindo. Então, esse contexto inteiro deve sim perder um pouquinho de tempo programando, ajustando e vendo qual é a melhor opção. Exatamente. Boa noite, Gleice, seja bem-vinda. Nanda, seja bem-vinda. Boa noite. Olha só, a Luciana Lucete está aqui, minha amiga lá do Ceará. Eu cuidei da tia dela por 23 anos, é a tetraplégica. Ela está aqui me assistindo. Beijo. Maravilha. Cileuda falou uma coisa muito importante, gente, respeitar o limite do seu paciente ou do seu ente querido. A gente tem que respeitar o limite do paciente, a gente não deve privá-lo de participar de festas como essa de fim de ano, mas a gente tem que respeitar o limite, levando em consideração que o Natal começa a ser celebrado à meia-noite. E o paciente idoso ou com Alzheimer, nós estamos falando aqui especialmente dos pacientes com Alzheimer, eles não conseguem chegar até o horário de meia-noite para estar comemorando o Natal, as festas de fim de ano. Então, assim, que seja feita uma comemoração antecipada com esse paciente, que seja feito todo um trabalho de carinho, de entender que esse paciente não vai conseguir chegar até meia-noite. Tem paciente que aguenta passar de meia-noite e virar à noite, mas tem paciente que não consegue. Então, assim, você tem que ver qual que é o estágio que está o Alzheimer desse paciente, fazer toda uma análise. Quem vai fazer isso? É o cuidador. Quando tem um cuidador ali responsável por esse paciente, quem vai fazer isso é você, cuidador. Somos nós, cuidadores, que vamos fazer, que estamos encarregados de fazer isso, né? Muito pouco, Natal, Ano Novo, por exemplo, sempre são procurados cuidadores justamente para isso, porque a família não sabe lidar com essas situações. Então, você, cuidador, que muito provavelmente vai ser chamado para cuidar de um paciente com Alzheimer no Natal, tem que ter essa consciência de que você tem que respeitar os limites do paciente com Alzheimer. Muito barulho vai deixá-lo agitado, perguntar se conhece ou se não conhece, parente, filho, vai deixá-lo agitado. Então, já quando chegar algum visitante, já fala logo o nome, não fica perguntando quem é, você lembra? É da fazenda, é não sei de onde, é filho de não sei quem. Fala logo o nome da pessoa, para que o paciente, mesmo que ele não lembre, ele vai ficar tranquilo. Ele fala: oi, Joaquim, tudo bem? Como é que você tá? Mesmo que ele não lembre, não saiba que é da fazenda, que é do sítio, que é da casa do João, que é primo da Joaquina.
E é porque tem muito isso, né? O pessoal fica assim, você lembra? Ele é filho do João. Não. Ele é irmão da Amanda. Não. Ele é primo da Maria. Não. Gente, não pode fazer isso. O paciente de Alzheimer fica frustrado, porque ele não vai lembrar. Você vai falar 500 nomes e ele não vai lembrar. Outra coisa muito importante é usar a linguagem clara. Pode falar, Sileuda. E você falou muito bem. Isso vai ser gatilho. Quando ele se frustra, é um gatilho para agressividade e irritabilidade. E ele vai ficar nervoso, e vai ficar triste, e começa a chorar, começa a gritar, ele começa a berrar mesmo. E isso foi causado por uma situação que o familiar tentou trazer ele de volta. Não tente trazer o idoso com Alzheimer para seu tempo, porque não vai adiantar. Você vai frustrá-lo e ele vai se tornar um idoso agressivo, tá? Irritado. Isso é muito importante. Verdade. Boa noite, Andresa, seja bem-vinda. Então, gente, é muito importante. É muito importante que vocês entendam e conversem com a família também sobre esse tema, sobre esse assunto. Já ainda dá tempo, eu quis fazer essa live antes, mas a minha correria da Sileuda é muito grande. Então, nós conseguimos fazer essa live hoje, antes que venham as datas, né, as festas de fim de ano, as comemorações de fim de ano. É muito importante que você, quando tem abertura com a família, converse com a família sobre isso. Exponha para a família que o idoso não vai se sentir bem o tempo todo, não vai conseguir segurar talvez até meia-noite. Então é importante programar assim, uma festa antecipada para dar uma atenção, um carinho a mais para esse idoso. Se o foco é esse ente querido com Alzheimer, então vale sim fazer umas 8 horas da noite no máximo, uma comemoração ali para que o idoso possa interagir, para que ele possa participar das festas de Natal com os parentes, com os amigos, para que ele não fique esperando até meia-noite, porque quando der meia-noite, ele já vai estar agitado, ele já não vai querer saber de presente, ele já vai ficar agressivo, e o que a Sileuda falou é muito interessante mesmo, porque realmente acontece. Só quem está lá com o paciente no dia a dia, como eu estou, a Sileuda está, e a gente trabalha diretamente com o paciente de Alzheimer, a gente sabe que quando o paciente vê uma pessoa que ele não teve coragem de falar no passado umas verdades, ele vai falar. Ele vai falar com essa pessoa. Então, assim, para evitar constrangimento tanto para o idoso como para a família, é importante que vocês não fiquem nesse joguinho de quem é, quem não é, e apresentar pessoas que talvez seja até melhor evitar esse tipo de pessoa, se a família já sabe que o idoso não tem muita afinidade com essa pessoa, é importante evitar, pode convidar, não tem problema não, mas que o paciente esteja no seu cantinho, aquele cantinho onde vai dar um conforto para ele, um cantinho mais calmo, que a festa do barulho seja separado de onde esse paciente com Alzheimer vai estar. Boa noite, Gisele, seja bem-vinda, obrigada, viu? Que esse paciente de Alzheimer vai estar, por quê? Para ele não ficar agitado, para vocês também não estarem nessa saia justa, onde o paciente realmente... Eu acho muito engraçado, gente, eu amo tanto paciente com Alzheimer, porque eles são tão verdadeiros, eles são tão assim, eles trazem assim, o que eles não conseguiram falar no passado, eles realmente falam. Ele fala palavrão, e xinga mesmo, e não quer saber, manda embora, não quer saber, não quer ficar perto, fala realmente as verdades que não falaram antes, fala naquele momento. Então, assim, para evitar esse tipo de constrangimento, tanto para o nosso idoso com Alzheimer, quanto para a família e para você que é cuidador, que vai estar ali cuidando e administrando aquele momento da festa de fim de ano com o seu paciente. Não é mesmo, ô Sileuda? Exatamente isso. Você completou com tudo agora. Então, por isso que eu sempre falo. Isso que você falou vai muito quando nós, cuidadores, precisamos intervir de posicionamento profissional. Por isso que eu sempre falo, cuidadora, você vai cuidar de idoso com Alzheimer, isso é decisão, tá? Você já é cuidadora, mas você tem capacidade de atender um idoso com Alzheimer? Se tem, vai em frente. Não tem, não vai. Porque você vai piorar o contexto. Aprende sobre a doença, aprende sobre como que você vai intervir, a progressão, como é que ele vai se comportar e vai lá intervir. Por quê?
Isso é posicionamento profissional. Eu, Cileuda Santos, consigo chegar na família, independentemente da que eu estiver, quando eu ver a situação e o nível do Alzheimer que se encontra o meu assistido, eu vou poder chamar, eu chamo a família literalmente e converso. Quando eu percebo que tem uma situação ali que a família não sabe lidar, que a família não aceita, principalmente quando o idoso começa a fazer coisas que não, ele em sã consciência não fazia, a exemplo de tirar fezes da roupa, passar na parede, chamar palavrão, dizer que quer ir embora, que não conhece aquela pessoa, e a família não aceitar e torna esse contexto mais difícil. Então, eu chamo a família, sento literalmente com a família e começo a pontuar e explicar. Você está preparado porque está por vir? Então vamos lá, que eu vou te explicar. E direcionar aquela família que não sabe agir. E isso, essas festas de fim de ano, a família precisa entender que, mas ela gostava tanto de estar ali tomando uma cervejinha. Gostava. Isso era quando ela tinha a cognição mantida, era um idoso senil que gostava daquele tempo. Tá certo, eu não tiro a razão dela. Só que nós precisamos situar esse familiar do contexto que se encontra, trazendo ele para a realidade. Olha, agora não é mais aquele tempo, agora é outro contexto. Ela está aqui fisicamente, só que a mente dela não está mais aí, foi embora. Ela não vai lembrar desse tempo aí, não, ela não vai mais querer esse momento, não é mais interessante para ela não vai aceitar, ela vai ficar agressiva, vai ficar irritada, e vocês precisam entender e se respeitar. Então, nós, enquanto cuidadoras, que conhecemos como vamos intervir, nós precisamos nos posicionar diante da família para expor essa situação e proporcionar qualidade de vida. A partir do momento que não tem mais tranquilidade, paz, que ele fica irritado, agressivo, que está sendo ruim para ele vai ter uma péssima noite de sono, não vai querer se alimentar, vai ficar triste, vai chorar. Isso é ruim e nós precisamos intervir também, porque nós estamos ali como ponte, ser de transformação, sabendo exatamente o que nós fazemos. E nós precisamos sim chamar a família e conversar, e expor a situação e direcionar, porque ele não vai saber agir sozinho. Por isso que eu sempre falo, posicionamento profissional, gente, precisa andar conosco. Nós sabemos por que nós vamos fazer e para quê. Nós vamos sempre pensar na qualidade de vida e no bem-estar daquele idoso. Exatamente, Leuda. O foco principal é o bem-estar do nosso paciente com Alzheimer. Conferência de Cuidadores entrou, boa noite, seja bem-vindo. Cleide entrou, Cleide, seja bem-vinda. Josélia entrou, seja bem-vinda. Compartilha quem está entrando agora, gente, compartilha essa live com as pessoas, com os cuidadores que vocês conhecem, porque eles podem sim, no final do ano, né, pegar um paciente com Alzheimer e não saber como lidar com a situação. É o que a Cileuda falou. Por isso eu falo tanto nas minhas lives a importância de você se capacitar. Eu tenho consultoria sobre Alzheimer, cursos também. Cileuda também tem um excelente curso que eu super indico de Alzheimer. Então, os profissionais, os cuidadores precisam... Ei, Suna, boa noite, seja bem-vinda. Todos os cuidadores precisam ter esse diferencial do curso de Alzheimer. Por quê? Porque o Alzheimer é uma doença que, infelizmente, ela vem crescendo e atingindo vários e vários e vários idosos. É um número muito grande hoje de idosos que são acometidos com infelizmente, com essa doença de Alzheimer. Então, assim, se você é cuidador de idoso, não se especializou ainda na área do Alzheimer, faça o curso, porque é importante. Porque, assim, quando você menos esperar, você vai encontrar um paciente com Alzheimer. E para trabalhar com um paciente com Alzheimer, você precisa entender de todas as fases, de como lidar em cada situação. Não é fácil. Um paciente com Alzheimer não é fácil, nós sabemos, Cileuda está aí comigo e sabe, também é especialista em Alzheimer, assim como eu. Eu tenho muito orgulho de estar hoje com a Cileuda aqui fazendo essa live, porque somos duas especialistas em Alzheimer, mas eu sou fãzaça do trabalho da Cileuda, não tenho a desenvoltura que ela tem de expor esse trabalho diariamente. Então, assim, sou super fã, aprendo com ela todos os dias e recomendo para vocês o curso da Cileuda. Tem os meus também, mas assim, super recomendo porque sou fã
e sei como que o trabalho da Cileuda é sério. Então, assim, vocês que são cuidadores, que não fizeram curso ainda, que não entendem desse tratamento de Alzheimer, de como que é o Alzheimer, de como lidar em cada situação, em cada fase, eu recomendo que vocês façam, sim, o curso, se capacitem para vocês estarem preparados para cuidar de um paciente com Alzheimer que requer mais atenção, mais carinho, que requer dedicação do seu tempo, uma visão humanizada, porque sem a visão humanizada é muito complicado trabalhar com paciente de Alzheimer. Eu hoje, com o conhecimento que eu tenho, para mim, trabalhar com paciente de Alzheimer não é difícil, porque eu tenho conhecimento e eu tenho preparação. Não, no início foi tudo muito difícil, foi tudo muito complicado. Para mim, eu não sabia como lidar, o que fazer, o que não fazer. Então, para mim, foi muito complicado. E acredito que para muitos cuidadores também tem momentos complicados, momentos difíceis, e por isso a necessidade da capacitação. Quando você conhece, quando você sabe, quando você se prepara, fica mais fácil, tanto para você, cuidador, como para o paciente de Alzheimer, a partir do momento que você vai saber lidar com cada situação. Né, Cileuda? Exatamente, Elaine. Olha só, eu costumo falar sempre que cada idoso é diferente, né? Todo idoso é único na sua especificidade. Cada idoso vive a sua fase. Às vezes a fase que a minha assistida está enfrentando é diferente da que a sua está enfrentando. Por isso que o conhecimento nunca é demais. Eu sempre falo, eu não romantizo em nenhum momento. Eu coloco os vídeos, estou postando bastante da minha mãe agora, mas eu sempre deixo bem claro. Não é fácil cuidar de idoso com Alzheimer, mas é possível ser leve. Quando você tem o conhecimento, gente, é transformador. O conhecimento liberta, o conhecimento transforma. Por quê? Eu parto sempre do pressuposto do acolhimento, juntamente com o conhecimento, juntamente com a técnica e com o meu fazer profissional. Quando eu adentro na casa do idoso com Alzheimer, eu entro lá para transformar aquela realidade que está conturbada. A família está adoecida porque não sabe cuidar e não entende do processo. A família está mentalmente fragilizada porque está perdendo o seu ente, eles vão se perdendo, ele vai desaparecendo, suas histórias vai desaparecendo, a sua memória vai desaparecendo. Gente, isso é muito dolorido. E as famílias não sabem lidar com isso. As famílias sofrem, as famílias não querem, as famílias não aceitam. E aí nós, cuidadores, detendo o conhecimento, buscado mesmo, estudado, com quem realmente já viveu o processo, com quem passa por isso todos os dias, que sabe o que faz e que ensina aquilo que faz, que é o meu caso. E na minha especialização, gente, tem 22 módulos, mais de 140 aulas. Ninguém vai ter um toque ali. Eu não vou falar, olha, fulano, a Elaine faz desse jeito, a Danile faz desse jeito, a Alba faz desse jeito, a Gleice faz desse jeito. Não. Tudo que vocês vão ver lá é o que eu faço. Minhas experiências cotidianas diárias, os desafios que eu já enfrentei, o que eu coloco em prática, o que eu desenvolvo, é o que eu vou ensinar para vocês. Por quê? Nada melhor de você mostrar aquilo que você faz, você ensinar o que você faz e não o que a outra pessoa faz. Então, se disponham a investir no conhecimento de vocês, porque o Alzheimer está no boom. Cada dia, mais e mais famílias estão recebendo o diagnóstico do Alzheimer e estão adoecendo porque não aceitam, não sabem o que fazer. E é aí onde nós, que temos a mão de obra qualificada, entramos para nos posicionar, para propor, mudar aquela realidade, acolher e ganhar dobrado. É assim que funciona o sentido da coisa. É para isso que nós estamos aqui, porque nós somos ponte, nós somos luz e nós estamos ali para transformar aquela realidade, conhecendo o contexto e propondo mudanças de acolhida e de realmente proporcionar qualidade de vida para aquele idoso. Então, é sobre isso. Exatamente, gente. Então, assim, o paciente de Alzheimer, por si só, eu costumo muito falar nas minhas lives, quando o tema é Alzheimer, o paciente de Alzheimer, quando ele recebe o diagnóstico, ele já é cancelado ali naquele momento. E aí, quando a família recebe essa notícia, a própria família cancela e o próprio médico cancela. Eu já participei de várias consultas acompanhando os meus idosos no consultório, e aí quando o diagnóstico é Alzheimer, o paciente automaticamente ele é cancelado. E aí a pessoa já dá o diagnóstico e olha diretamente para o cuidador ou para o familiar e começa a fazer as perguntas para o familiar
ou para o cuidador? Geralmente é o cuidador. No meu caso, todos que eu pego, geralmente fazem as perguntas para mim. Não sei como que funciona com a Cileuda. Então, as perguntas são feitas diretamente para mim. Como que o paciente está, o que ele faz, grau de agitação, medicação que está sendo administrada, como o paciente fica durante o dia, como que ele fica durante a noite. Não é perguntado o que o paciente gosta ou não gosta. E isso é muito importante porque o paciente de Alzheimer, gente, não é porque ele teve um diagnóstico com Alzheimer que ele faleceu. Ele não veio a óbito naquele momento. Ele tem vida. Ele é importante tanto quanto você e outras pessoas. Então, assim, ele sabe escolher uma cor de roupa que quer usar. Ele sabe se ele quer um vestido ou se ele quer uma calça. Ele sabe falar para você se ele quer comer hoje uma fruta ou uma vitamina. E isso é importante que vocês, cuidadores, que vão estar com esses pacientes, entendam que aquele paciente ele está com Alzheimer, mas ele está vivo e ele está tão presente quanto você. Então, ele sabe sim escolher se ele quer tomar um banho agora, ou se ele quer esperar um pouquinho mais, se ele quer comer determinada fruta, ou se ele prefere uma vitamina, o que ele quer almoçar. E quando você pergunta isso para um paciente de Alzheimer, você torna o paciente de Alzheimer, faz com que ele se sinta importante. Essa interação com o paciente de Alzheimer é muito importante, porque ele já é cancelado quando ele recebe o diagnóstico. A família já começa a tratar diferente. Então, assim, o tratamento que eles recebem é um tratamento assim, de como se fosse realmente uma criança, que não pode opinar, que não pode, que todo mundo tem que decidir por ele, e não é bem assim. Eles conseguem escolher e dar opinião do que querem comer na festa de Natal, de Ano Novo, se quer ir, se não quer ir. O presente que quer, muitas vezes eles conseguem escolher o presente que quer. Então é muito importante que vocês tenham essa conversa com o seu paciente de Alzheimer, porque muitas vezes a família não vai ter essa conversa com eles. Mas é muito importante você, como cuidador, ter essa conversa com ele para transmitir para a família os gostos do paciente, o que ele quer e o que ele não quer. Colocar o paciente em evidência nessas datas comemorativas também é muito importante, né, Cileuda? Sim, com certeza. Na minha especialização tem um módulo que se chama o fantasma da invisibilidade, o que você falou agora. Mas é justamente isso que acontece. Olha só, o idoso começa a se tornar invisível na hora do diagnóstico. E muitas das vezes, gente, ele está... Muitas das vezes não. Hoje, ele está sendo diagnosticado cada dia mais cedo. Tem pessoas com 55 anos, 60 anos sendo diagnosticadas com Alzheimer. Gente, ainda está vivendo muito bem. E aí tem a parte do médico e da família. É interessante chamar esse idoso no momento e falar, olha, você está realmente com um problema neurodegenerativo, Alzheimer, mas vamos tratar, vamos cuidar para que não evolua tão rápido. Lembrando, gente, que Alzheimer não tem cura, tá? Alzheimer tem tratamento para desacelerar o processo, para desacelerar a sua progressão. Então, nesse momento, o idoso já se torna invisível, aí se torna invisível para a família, para a sociedade, para o condomínio, para onde ele mora, na rua que ele mora, para os vizinhos, para os netos, e nós temos um papel fundamental, que é de inserir esse idoso na família, nas datas comemorativas, aniversário, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, que sempre se reúne, dê a sua contribuição nessa parte, falando mesmo com a família, chamando a família e verbalizando, olha, ele está aqui, ele ainda interage, não deixa ele de escanteio, pergunta a sua opinião, principalmente os jovens de hoje, que não tem paciência de ouvir o idoso, diz que o idoso não fala coisa com coisa, ou às vezes o idoso fala para o idoso não entende, ele pergunta de novo, e ele é ríspido, é duro. E tudo isso, gente, vai deixando o idoso quietinho no canto, porque não é ouvido, quietinho no canto porque as famílias são grossas, quietinho no canto porque o neto é grosso, e aí ele vai ficando triste, vai ficando depressivo, daqui a pouco ele não vai mais querer ter essa interação social e ele vai ficar reservado no cantinho, e isso é muito ruim para a evolução do Alzheimer. Quanto mais quietinho ele ficar no canto, isolado, mais progressiva com mais velocidade isso vai acontecer. E o nosso papel aí nesse momento é fundamental, sim, de inserir ele na conversa, perguntar. Se está todo mundo conversando e ele está querendo falar alto, você fala, ele está querendo falar, escuta aqui o que ele vai falar. Não importa a ordem cronológica que ele vai narrar os fatos. Nós precisamos levar isso para a família entender e interagir com ele.
Muitas das vezes a família vai perguntar coisas bobas que ele vai responder uma outra coisa, mas ele está interagindo. Dê valor, olha para o idoso, escuta o que ele fala, pergunte, ouça sua opinião, concorde com ele. Isso é o nosso papel, gente. E o nosso papel de levar isso para as demais pessoas é fundamental, porque as pessoas hoje não estão nem aí, não estão ligando para nada. As pessoas hoje não têm paciência de conversar nem com quem é, vamos dizer, que não tem Alzheimer, está naquele mundinho, naquele celular, ele cria o mundo dele e o resto não é interessante. E nós precisamos fazer eles entenderem que a sociedade que eles se encontram hoje, quem construiu é aquele idoso que está ali com Alzheimer. É por conta dele que ele está vivendo esse momento. Nós podemos fazer isso quando nós entendemos o processo. Quando nós realmente estamos ali para transformar aquela realidade. Então, você viu algo desse tipo acontecendo? Chama a família, interage com o idoso, chama ele para conversa, escuta o que ele falar. Qual é o anseio daquele idoso? O medo, ele tem muito medo e esse medo deve ser acolhido. É através do acolhimento que nós vamos realmente proporcionar qualidade de vida e leveza para esse idoso e para o contexto ali que vive o Alzheimer. Exatamente, a Cileuda extraordinária, pontuou muito bem as coisas. E realmente é dessa forma que acontece, gente. A Andresa escreveu aqui que ela já presenciou um descontrole emocional de uma cuidadora mediante a situação com o assistido em um dado momento. Realmente isso acontece. Porque não tem especialização. Exato. Manda ela vir se especializar, que a partir daí eu tenho certeza que ela nunca mais vai fazer isso. Exatamente. Entre em contato com a Cileuda, entre em contato comigo. Você, cuidador, que não tem experiência com paciente de Alzheimer, nós vamos ajudar vocês. Porque é muito importante o cuidador ter esse preparo, ter esse conhecimento, porque senão ele vai se ver nessa situação aí que a Andresa falou mesmo, de descontrole emocional, de descontrole psicológico, totalmente descontrole em todos os sentidos. Porque um paciente de Alzheimer é complicado quando você não tem o conhecimento de cada fase do Alzheimer, de como lidar em cada situação. E é muito importante você se especializar, gente. Mas eu não trabalho com paciente de Alzheimer hoje. Você não trabalha hoje. Exatamente, isso mesmo, Cileuda. Recomendo esse livro de uma fácil leitura e ele vai trazer aqui, gente, formas fáceis do dia a dia de lidar. É um livro barato. Então, você cuida de um idoso com Alzheimer, ou quer adentrar, cuidar só de idoso com Alzheimer, porque você vai ganhar melhor. Começa a ler algumas referências, esse aqui é muito bom. E o dia de 36 horas também é maravilhoso. Então, comecem a investir em conhecimento, porque nunca é demais, tá? Recomendo. Exatamente. Então, quando você se especializa, quando você aprende a lidar com cada situação, quando você... Boa noite, Joana, seja bem-vinda, obrigada pela sua participação. Quando você conhece sobre o assunto, fica mais fácil tanto para você quanto para o paciente. E é importante que você se especialize. Elaine, mas eu não tenho trabalho com paciente de Alzheimer. Hoje não, mas mais para frente pode ser que sim. Né? E pode ser que o paciente que você está hoje está super ok, está tranquilo, mas pode ser que no decorrer dos anos ele vá passar por essa fase. Eu espero que não, mas infelizmente a gente está acompanhando os idosos cada vez mais desenvolvendo a demência de Alzheimer. Então, assim, você precisa se preparar por sim ou pelo não, para você não ter esse tipo de coisa que a Andresa falou, que é o descontrole na hora de lidar com cada situação com o paciente de Alzheimer. Porque quando você se capacita, quando você trabalha, estuda sobre o tema, sobre o assunto, sobre as fases do Alzheimer, você consegue lidar melhor com cada situação e ajudar os familiares também. Não é fácil, gente. Os familiares também ficam sobrecarregados. Os familiares não sabem como lidar com a situação. Eles não têm obrigação de saber, porque eles não estudaram. Quem tem obrigação de saber sou eu, a Cileuda, você, cuidador, que vai estar ali com ele, justamente por isso que você é contratado. Porque a família sofre muito e o idoso também. Então, quando você está ali para amenizar aquilo, para tranquilizar, para tratar o paciente de Alzheimer da forma que ele tem que ser tratado, com humanização, que é uma coisa que está faltando muito, a Cileuda falou aí,
a falta de humanização com esses pacientes de Alzheimer. Então, assim, quando você tem aquele lado humano de tratar com carinho, de tratar de forma diferente, porque é de forma diferente que você trata um paciente com Alzheimer. Ele precisa de uma dedicação, ele precisa ser entendido, ele precisa ser compreendido, você precisa falar com ele de forma clara e objetiva. Não tem que ficar, por exemplo, falando assim, olha, quando você fala com um paciente assim, Maria, hoje nós vamos lá no salão fazer o cabelo lá na Raja Gabalha, no salão de fulano de tal. Até você terminar de falar tudo, ela já esqueceu que ela está indo arrumar o cabelo. Então, seja claro com o objetivo. Vamos ir arrumar o cabelo. Diminui a quantidade de palavras na frase que você vai usar com o paciente, porque quanto mais você fala, no final da frase, ele já não sabe mais o que você está falando com ele. E aí ele vai ficar irritado, vai ficar nervoso, porque você olha para a cara dele e fala, vão? Ele fala, aonde? Nós vamos arrumar o cabelo. Você já devia ter falado isso há muito tempo, nós vamos ir arrumar o cabelo. Simples, prático e objetivo. Não, mas aí tem gente que fala assim, olha, hoje nós vamos sair porque vamos de carro, passar no shopping, depois nós vamos na Maria, que arruma cabelo, e aí vamos levar a Juliette. E quando você termina de falar tudo isso, o paciente já está confuso com tanta coisa que você falou, que ele já não sabe mais nem onde é que ele está indo. Isso causa frustração do paciente com Alzheimer. Então, a linguagem clara e objetiva sempre é muito importante para o paciente de Alzheimer que você está cuidando, ou que é um familiar seu. A linguagem clara e objetiva também é muito importante. Exatamente. Até mesmo porque, gente, não quer dizer que você vai estudar, se especializar para atender só o idoso dos outros. Você tem que partir do pressuposto de que com a evolução progressiva do Alzheimer, estima-se de que daqui a 30 anos vai triplicar o número de idosos com Alzheimer. Então, a chance de você ter um ente querido na sua família diagnosticado com Alzheimer são grandes e crescem a cada dia. Eu estou passando por isso, nunca pensei na minha vida que eu fosse passar por isso e agora estou aí com a minha mãe e tenho contribuído bastante, ajudado bastante, mesmo de longe, né, com a minha irmã, mas é difícil, é desafiador, a bagagem é pesada, você não precisa levar o mundo inteiro nas costas, você não pode fazer isso porque você também vai adoecer. Então, quanto mais entendimento, quanto mais pesquisa, quanto mais estudo, seja uma cuidadora que gosta de saber a quantas anda a ciência, o que é que ela anda descobrindo, qual é o próximo passo, a melhor forma de cuidar, a melhor forma de agir, a melhor forma de acolher. Nem sempre é o seu jeito, geralmente você precisa ajustar no meio do caminho. E não tem problema, tá tudo certo. Muitas das vezes, eu vou conseguir realizar uma ação hoje na minha idosa usando uma técnica que amanhã eu não consiga. Terá que ser outra técnica, exemplo do banho e da medicação. Depois da manhã pode ser outra. Posso ser que vai chegar o dia que eu vou usar todas as técnicas e não vou conseguir dar o banho e tá tudo certo. Quando nós temos esse entendimento, nós não vamos ficar sobrecarregados porque nós não conseguimos executar um banho. E precisamos falar com a família sim, porque ela também precisa ter esse entendimento. Então, todo o contexto do idoso com Alzheimer deve ser analisado, programado, estudado e colocado em prática uma coisa por vez. Porque senão você não vai evoluir, porque senão você não vai render, porque senão você vai piorar aquela situação que está ali posta de algo que você não tem o controle. Nós não temos o controle de como que o idoso vai se comportar. Isso é fato. Nós podemos acalmar, ajudar e direcionar, só que tem coisas que a melhor coisa é deixar ele lá quietinho no canto dele. Deixa ele lá quietinho uns 5 minutinhos e aí depois você volta e começa tudo de novo. Isso é resiliência, isso é acolhimento, isso é humanização. Então, você ter esse entendimento, gente, é libertador. E esse entendimento você só tem quando você estuda, quando você pesquisa, quando você se debruça sobre aquilo que faz sentido para você. Para mim, faz total sentido cuidar de idosos com Alzheimer, porque cada coisa, cada ato que eu faço, cada atendimento, eu me sinto mais realizada, porque eu direcionei uma vida que se eu deixasse ali, ela ia ficar estagnada. E eu consegui evoluir. Não importa o tanto que seja que você vai conseguir naquele dia, naquele atendimento, o importante é você fazer e ver
que aquilo está dando certo naquele momento. E não se preocupa com o dia de amanhã. O dia de amanhã é um outro dia que muitas das vezes a gente precisa se reinventar e está tudo certo. Então tenham esse entendimento, busquem, estudem, esteja disposta a entrar naquela família, naquela vida para transformar. E não para trazer problemas para ser mais uma e muito menos para bater de frente com o idoso. Exatamente, Leuda. Bater de frente com o idoso é uma coisa que você nunca deve fazer. Nunca deve fazer. Gente, se o idoso falar assim, que o amendoim é chocolate, você fala, que chocolate maravilhoso. Eu gosto de chocolate, eu amo chocolate. Eu amo chocolate, exatamente. Se o idoso falar para você assim, esse short é amarelo, ele é amarelo. Se ele falar para você assim, esse chinelo tá rasgado, ele tá rasgado. Então, assim, não bata de frente com o paciente de Alzheimer. Ele fica nervoso, ele fica agressivo, porque ele não tá... Gente, a doença age. E aí ele vive conforme o quadro que ele se encontra naquele momento. Então, você tem que estar preparado para acolher esse paciente da forma correta. Porque muitas vezes a pessoa pergunta 500 vezes a mesma coisa. Só que ele não lembra que ele te perguntou. Ele está te perguntando novamente, justamente porque ele não lembra que ele te perguntou. Então, não custa você responder 50 vezes, 60 vezes, você está ali para isso. Nós estamos ali para isso, para esse cuidado humanizado, para essa visão humanizada, para deixar o paciente mais confortável. Outra coisa que o paciente com Alzheimer sempre pergunta são as horas. E aí o pessoal fica assim, para que você quer saber as horas? Você vai aonde? Onde você vai? Você está em lugar nenhum. Para que você quer saber as horas? Porque eles perguntam 24 horas por dia quantas horas são. Por que eles perguntam isso, gente? Sileu, você sabe explicar por que eles perguntam o tempo todo quantas horas são? Olha, cientificamente eles não conseguem dar uma explicação, mas é fácil. Gente, o idoso com Alzheimer perdeu o seu relógio biológico, tá? O que é o relógio biológico? Ele não se situa no tempo e no espaço, isso é fato. Ele não vai saber que é de noite, que já é hora de dormir, que é hora de manhã, que tem que tomar o café da manhã. Ele se perdeu. O relógio biológico dele não funciona mais. É você, cuidadora, que vai se tornar o relógio biológico dele. Então, você vai criar uma rotina prévia, desde o levantar até a hora de dormir, colocando para ele os horários, falando, verbalizando. Agora é de manhã, ó, vamos fazer a higiene oral, tomar os remédios, tomar o café da manhã. E aí você vai situando ele conforme o dia vai evoluindo. Agora já é meio-dia, hora do almoço. E por aí você vai. Porque, gente, não adianta. Muitas das vezes, na especialização, tem um módulo que é surto e soro... Surto e choro na madrugada. Isso é mais comum do que o que vocês imaginam. Ele está ali dormindo, ele pode ter um pesadelo, um sonho, ele acorda atordoado, não sabe aonde está, começa a chorar, a gritar e a surtar. O que é que você vai fazer? Haja como se a noite estivesse começando, leva ele no banheiro, acolhendo, conversando, fazendo ele entender que está tudo bem, ele não está sozinho, ele está com muito medo naquela hora. Você está com ele, está tudo certo. E leva ele para a cozinha, olha, agora é a hora de ir dormir, vamos tomar um chá? Oferta um chazinho morno, troca a roupa dele se for o caso e diz que está na hora de dormir, porque ele não vai saber se é de madrugada, se é de dia, se é de noite, ele não vai saber porque ele perdeu o relógio biológico. Então, é por isso que eles perguntam muito, que hora é? Que hora é agora? E agora? Que hora? Aí ele acaba de perguntar e pergunta, e de novo. E de novo nós vamos falar, olha, agora é 4 da tarde, é a hora do chazinho, vamos tomar um chá? Vamos lanchar? Sempre ofertando, sempre acolhendo e respondendo de forma tranquila, calma, porque é para isso que você está ali. Então é sobre isso, transformação. Exatamente. Eu que trabalho assim diariamente muito com pacientes de Alzheimer, gente, é muito interessante porque eles perguntam várias vezes quantas horas são. E a gente vai repetir para eles quantas horas são, porque se ele perguntou de novo é porque ele já não lembra mais a resposta que você deu. E é muito interessante porque se você falar assim, são 8 horas da manhã, ele sabe que está de manhã e que ele tem que tomar o café da manhã. E isso é muito interessante. Se você falar assim, é meio-dia, ele vai te perguntar 500 vezes e você vai responder 500 vezes que são meio-dia. E aí ele entende que meio-dia está próximo ao horário do almoço. É muito interessante isso, porque eles sabem pelo horário que você vai falar, é o que ele quer fazer, pretende fazer, ou o que tem que ser feito naquele horário. Por exemplo, são 4 horas da tarde. Então, ele entende que 4 horas da tarde é horário de tomar um café,
de tomar o café da tarde, de fazer um lanche. Isso é muito interessante, só quem está ali com o paciente no dia a dia sabe que isso acontece. Eles não perguntam o tempo todo quantas horas à toa. Eles querem saber, você informa a hora, eles perguntam de novo por várias vezes, mas se for um horário que for, por exemplo, é horário de dormir, são 8 horas da noite, então ele vai entender que já está mais ou menos no horário dele ir dormir, de tomar uma medicação, de fazer a última refeição do dia. Então ele vai entender aquilo. Tanto que quando você fala, por exemplo, 8 horas da noite, tá na hora de eu fazer meu lanche, né? Tá na hora de dormir. Então, assim, eles entendem, quando você conversa com o paciente de Alzheimer, você percebe que eles entendem muito mais do que você imagina. Eu acho mágico trabalhar com paciente de Alzheimer, amo, sou apaixonada com paciente de Alzheimer, porque a gente aprende muito com eles todos os dias. Então, assim, repetir as coisas que ele te perguntam várias vezes é importante, porque se ele te perguntou de novo, ele não lembra a resposta que você deu. Então, não fala para ele, já te falei, acabei de falar com você, você está me perguntando de novo. Ele não tem culpa, gente, ele está doente, é a doença agindo. Então, é você que está ali para cuidar, que tem essa função de responder para ele quantas vezes for necessário o que ele perguntar para você, até porque para ele se orientar, como a Cileuda falou, ele já perdeu o relógio biológico, então ele já não sabe mais quantas horas são, já não consegue mais nem olhar no relógio muitas vezes, eles não conseguem olhar as horas no relógio, tem muitos que sabem que conseguem e muitos não. Cada paciente é um paciente, cada caso é um caso. Então, quando você percebe que aquele paciente não tem mais condição dele mesmo olhar as horas e saber quantas horas são, repete quantas vezes forem necessárias, porque se você falou uma vez e ele perguntou de novo, é porque ele já não lembra mais a resposta que você deu e não lembra mais quantas horas são ou qualquer outro tipo de pergunta que é repetida. Né, Cileuda? Voltando para as peças agora de fim de ano, vamos falar um pouquinho sobre isso, Cileuda? Vamos sim, com certeza. Então, assim, boas situações nós já colocamos aqui, né? E uma outra coisa que não é menos importante ou mais importante. Ok, o idoso foi, né? Você conseguiu, ele ainda interage, chegou uma dada hora que ele já quer se recolher. Então, vamos também já ter pensado a partir do momento que já é Natal, meia-noite. A partir do momento que virou o ano, que é meia-noite do dia 31. É importante que vocês continuem, que soltem rojões, que soltem fogos, que os cachorros gritam, que todo mundo grita. É interessante como é que o idoso vai ficar nesse momento. É por isso que eu falei que vocês precisam estruturar, se planejar e ter um plano B. Porque, de repente, gente, se for alguém que ignora totalmente a situação do idoso, aí o idoso está lá recolhido, quietinho já, começa a soltar um monte de fogo, de rojão, todo mundo gritando. Você já pensou o surto que vai ser esse idoso? Ele vai estar dormindo, vai acordar, ele vai surtar, ele vai gritar, ele vai chorar, porque uma das coisas, dos sentimentos, tá, que o idoso com Alzheimer mais tem é medo. Ele tem medo da solidão, medo de ficar sozinho, medo de fogo, esses gritos que as pessoas dão de surto, traz medo para ele. Na hora que ele fala, eu quero ir para casa, muitas das vezes é porque ele tem medo. E aí, quando ele fala casa, ele vai lembrar do pai e da mãe, acolhida, proteção. Por isso que é importante você ter um plano B. Então, vai ter rojão, vai ficar todo mundo gritando, vai ter aquela música, aquele funk lá, todo mundo dançando até embaixo. Gente, desculpa, o idoso não é para estar nesse local, de fato, de verdade. Então, familiar, se você quer o bem do seu idoso, faz como a gente já falou no início, logo mais cedo, já que ele não está mais situado no seu tempo, ele já não lembra mais de nada, para ele, indiferentemente quem vai, quem não vai, quem é você, o que você vai fazer, deixa ele na casa dele, no cantinho dele, vão lá comemorar da forma que vocês sempre comemoram, sabendo que ele está bem, a cuidadora está lá com ele, amparando e acolhendo. E se ele for, então, ó, já descarta rojão, música alta demais, aquelas músicas estrondosas, criança gritando, cachorro... Não, então isso daí vocês já precisam ajustar. É interessante você ajustar?
Se for, beleza, mas se não for, se você vê que alguém vai ficar chateado, que alguém, coisa chata, que encontro sem graça, então deixa ele lá no cantinho dele. Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Para que todo mundo fique harmonioso ali e não saiam achando que poderia ter sido diferente, que isso não gostou, isso não foi legal, pensando sempre no bem-estar do idoso com Alzheimer, porque amanhã ele vai continuar com Alzheimer dele, ele vai continuar com as situações dele. Você vai estar de ressaca, vai estar dormindo até tarde e não está nada com nada sabendo o que está acontecendo ali. Então, seja um familiar que se compadece, que tem compaixão no coração com a cuidadora que está lá prestando serviço e com o seu ente querido que já vai sofrer muitas das vezes nessas situações que eu acabei de citar e que é mais normal do que se imagina. Exatamente, Leuda. E aí vamos voltar lá no Natal, né, gente? Natal realmente reúne família. Então, assim, Natal geralmente o idoso com Alzheimer, qualquer idoso, mas nós estamos falando do idoso com Alzheimer agora. Vem muitas pessoas da família, Natal é família, Natal é união, é familiar, é ceia, é troca de presente, enfim. Então, o idoso que está acostumado a ficar ali só com o cuidador, com o marido ou com o filho, ele vai ter um momento de muitas pessoas na casa. Ele pode ficar feliz ou não com isso, a gente não sabe, cada caso é um caso. Ele pode ficar estressado com isso ou não. Ele pode ficar feliz ou ficar triste e nervoso com aquela situação de muitas pessoas. Mas aí, se o paciente é um paciente que fica feliz com aquelas visitas, com visitas que vêm, que dão presente, mesmo que ele não saiba quem é, mas ele está ali sendo acolhido, sendo abraçado, recebendo presentes, e aí logo após o Natal vai todo mundo embora. E aí o paciente sente aquele momento de abandono. Poxa, tinha tanta gente aqui agora, e aí foi todo mundo embora, tá só eu aqui, tá sozinho. Então é preciso que você aprenda a lidar com esse tipo de situação, com seu idoso, com seu paciente de Alzheimer também, porque ele vai ter um pico de energia que vai ativar um gatilho nele, onde ele está no momento de euforia, de muitas pessoas, de muita interação, que ele já não tem há muito tempo. Porque, gente, a gente que trabalha com paciente idoso de Alzheimer, é muito interessante, porque, assim, geralmente eles realmente são cancelados de tudo. Os amigos não têm paciência, os amigos não sabem lidar, então eles não vão mais, porque não sabe mais conversar com o paciente de Alzheimer, não tem paciência, não tem sabedoria para lidar, então eles preferem não ir visitar esse paciente de Alzheimer. Eu que estou todos os dias trabalhando com paciente de Alzheimer, e a Cileuda também, sabemos disso. Então eles ficam, na maioria do tempo, isolados. Na festa de Natal vem muita gente, reúne muita gente, filho, neto, primo, irmão, sobrinho, tio e todo mundo. E aí ele tem aquele momento de êxtase, de muita gente, de muitas pessoas, às vezes lembra, às vezes não, e depois ele tem que lidar com o abandono, que é onde ele vê todo mundo indo embora e ele se encontra só com o familiar que fica ali no dia a dia e com o cuidador. Então é preciso entender do problema do Alzheimer, do conhecimento do Alzheimer, para você saber lidar com essa situação também, porque muitas vezes eles ficam tristes, eles desenvolvem ali uma depressão momentânea, onde ele sente o abandono, e aí você entra como cuidador para tentar conversar, tentar não, você consegue, porque quando a gente tem um preparo, quando a gente tem um estudo, a gente consegue tirar de foco desse paciente essa sensação de abandono, essa sensação de que todo mundo foi embora e saber explicar que era uma festa e de que todas as pessoas foram embora, ou às vezes não explicar, mudar o foco, conversar sobre outro assunto, chamar para dormir, porque aí quando ele levantar no outro dia ele já não vai mais lembrar com tanto ênfase assim daquelas pessoas que estavam lá e que foram embora e sentir essa sensação de abandono, né, Cileuda? Sim. Exatamente. Passou esse momento, né? Todo mundo já foi embora para suas casas. Primeira coisa, tira ele daquele ambiente, faz do jeito que eu já falei, leva ele no banheiro, faz a higiene, troca a roupa dele. Sempre antes de dormir, eu gosto muito de ofertar um chazinho de camomila morno, porque já trata de dar a sensação de que realmente é um lanchezinho antes de dormir, dá um chazinho morno, depois faz a higiene oral.
leva ele para o quarto dele, a luz ambiente, tranquilo e calmo, e aí nessa hora, gente, eu já, com toda propriedade, em algumas fases ele já nem vai lembrar quem estava ali, o que não estava. Se foi um ambiente acolhedor, sem barulho, sem estresse, ele vai dormir tranquilamente. Agora, se foi um ambiente de barulho e de estresse, vai ser uma noite bem complicada, porque ele vai ficar perambulando para lá e para cá, não vai ficar na cama. Se cochilar um pouquinho, vai acordar com sonhos ou pesadelos e vai ficar perambulando, então aquela noite vai ser uma noite bem agitada. Isso eu falo por experiência própria, porque o melhor mesmo é a depender do grau, do nível que o Alzheimer se encontra. Então, olha só, quanto mais paz, quanto mais tranquilidade, quanto menos barulho, melhor será. Então, se ele está nesse contexto, e aí já foi todo mundo embora, leva ele e acolhe e tudo mais, mas certamente não será uma noite tão tranquila assim, mesmo a gente fazendo o que precisa ser feito antes. Mas essa nossa preocupação de realmente já tirar ele daquele ambiente, levar para outro ambiente, que será o lanchezinho, depois o quarto, sempre ali, pronta para o próximo passo, porque ele pode ou não dormir, ele pode ou não surtar, ele pode ou não chorar, e nós precisamos estar preparados para isso. Por quê? O próprio contexto tratou de desestruturar aquela ordem, e possa ser que volte um reflexo e ele vai lembrar de tudo de novo, e pode ser que não. O importante é nós estar preparados para o que está por vir, independentemente do que seja. Exatamente, é o que a Celeda falou. Nós, trabalhando com pacientes de Alzheimer, sempre temos que estar preparados pelo sim e pelo não. É o que a Celeda chama de plano B, é o plano A, plano B, e eu falo que a gente tem que estar sempre preparado pelo sim e pelo não. Pode acontecer, pode não acontecer, mas esteja preparado para que, se aconteça, você saber lidar com a situação. Outra coisa muito interessante é a reunião de família no Natal, tem muita gente, muitos familiares. E no ano novo não vem ninguém, se bobear, vai ficar só você e o paciente, porque vai todo mundo para as festas. E um paciente de Alzheimer, ele não está preparado para ficar num ambiente onde tem muitos fogos de artifício, onde tem muito entre-sai, muitas pessoas, muita agitação, muito falatório, como dizia minha paciente, muito falatório. Eu não gosto de falatório, eu não gosto de falatório. Ela sempre falava isso comigo, não gosto de falatório. Eles não gostam mesmo de muita gente conversando ao mesmo tempo, porque eles não conseguem processar o que um falou, que diria 10 falando, né? Então, assim, para ele é muito difícil essa situação. Então, o recomendado é, você vai para as festas de fim de ano, deixa o seu paciente idoso com Alzheimer, ele não sabe mais nem o que é ano novo, para que ele vai estar ali naquele ambiente de festa, de funk, você tem todo o direito de ir, de participar, de curtir a sua vida e tal, tanto que nós somos contratados para estar com esse paciente nesse momento, porque nós sabemos lidar com a situação, nós temos o preparo, sabemos lidar com a situação, vamos fazer um trabalho de excelência, com amor, um trabalho humanizado com ele. Então, deixa esse paciente reservadinho no cantinho dele, onde ele gosta de ficar, e vá você para as festas de ano novo, porque você vai chegar lá, ele vai querer ir embora, ele vai chorar, ele vai ficar agitado, e aí não vai curtir nem você e nem o paciente. O lugar de paciente com Alzheimer não é um lugar de agitação, um lugar de fogo de artifício. Pensa como que um paciente de Alzheimer vai ficar, onde você vai levá-lo no meio de tantos fogos de artifício, de tanto funk, de tantas pessoas falando ao mesmo tempo, de tantas pessoas indo e vindo e cumprimentando, e a pessoa não sabe nem quem que é, e aí fica tentando forçar a mente da pessoa a lembrar de você. A gente não faz isso. Ele não vai lembrar de você. Se ele não lembrou naquele momento, não tenta forçar. Fala logo para ele quem que você qual que é a pessoa que está com ele, porque isso ativa gatilhos que mais tarde, ou até mesmo na mesma hora, vai fazer com que o paciente ou chore muito, excessivamente, ou grite, ou fique agressivo. Então, assim, tem várias formas dele desenvolver um gatilho a partir desse momento, dessas confusões que vocês mesmos, nós mesmos, colocamos o paciente com Alzheimer, nós não devemos colocar. Então, assim, saiba diferenciar o que é para um paciente de Alzheimer e o que não é para um paciente de Alzheimer. Tem paciente de Alzheimer que curte beleza, curte até o funk, gosta de dançar, gosta de interagir, mas tem paciente que não, na maioria das vezes não. Então, assim, se você analisa os fatos, se ele está tranquilo para ir, ótimo, no início,
do Alzheimer, geralmente eles conseguem participar de festas assim. Mas no estágio já do 2 para 3, ele já não consegue mais acompanhar este tipo de festa. Então, o ideal é deixar ele em casa mesmo, ali no ano novo, quietinho, com o familiar, com o cuidador, onde ele vai se sentir acolhido, onde ele vai poder deitar a hora que ele quiser, dormir a hora que ele quiser, no cantinho dele, onde ele gosta, com as coisas que ele gosta. Porque o paciente de Alzheimer é muito apegado, por exemplo, a uma peça de roupa, a uma coisa que tem no quarto, a uma televisão, a cama, a uma coberta. Sempre tem alguma coisa que o paciente de Alzheimer é mais apegado. Você já passou por isso, Leuda? Você concorda comigo que eles têm essa coisinha assim de uma coberta é minha e se não tiver naquele local ele não dorme? Sim, com certeza. Isso é fato, né? E assim, olha só, fim de ano realmente optem por conversar com a família e deixar ele no canto dele. Não inventa de levar para festa, para praia, não é para ele esse momento, é o momento de vocês vão lá curtir. Você, cuidadora, vai passar o fim de ano cuidando de idoso com Alzheimer? Prepara uma mesa, assim, umas 8 horas da noite, não vai esperar meia-noite também, umas 8 horas, uma mesa característica de Réveillon, com tudo branquinho, com aquela louça que aquela senhora está guardada lá, coloca na mesa, uma mesa posta, bonita, agradável, coloca se ele ainda puder, um espumante, se não puder mais, um Schweppes já resolve, não pode açúcar, coloca uma água com sabor, com morango, com abacaxi, com hortelã e fala que ali é o refrigerante que vão brindar, coloca todo mundo na mesa, come com ele, janta com ele, no caso, ceia com eles ali, se for ainda o casal, se for só o idoso ou a idosa, seja a companhia dele, fazendo ele lembrar que ali sim é a ceia de vocês, é o último dia do ano, sempre verbalizando, e que vão comer ali, que vão cear e que depois vão se recolher e vão dormir, e tá tudo certo desse jeito, porque não é interessante para ele barulho, não é interessante muita gente, não é. Realmente, de Réveillon não é para idoso, com Alzheimer principalmente. E o idoso com Alzheimer, se ele ficar perdido, realmente vai ter dias que ele não vai se encontrar no ambiente dele, mas aí você usa isso que a Elaine falou, leva ele para o quarto dele, o quarto já deve ser a cara do idoso. Então tem um álbum de fotografia, aquela fotografia com a esposa, com os filhos, de antigamente, principalmente pequenos, porque quando ele vê aquela foto, aquele quadro, ele vai voltar à mente dele e saber que ele está no ambiente dele. Um pijama que ele mais gosta, quando ele vê e sentir o cheiro, coloca para ele pegar. Uma cobertinha, olha, seu quarto, sua cama está aqui no jeito, vamos dormir. Ele vai ver e ele, de uma certa forma, vai se encontrar naquele ambiente. Mas nós precisamos estimular ele a se encontrar, a se acalmar, porque vai ter hora que ele não vai mais lembrar mesmo. E vai ser muito difícil nós conseguir. Então, qualquer coisa que nós tenhamos naquele ambiente que é dele, já está montado ali há anos, então não toca, não mexa, só traz ele de volta para aquele ambiente, para ele poder descansar, relaxar e ficar tudo bem. Porque nessas horas a acolhida é o principal. Exatamente. Paciente de Alzheimer, gente, gosta muito de ficar no seu cantinho. Eu já tive uma paciente que nós viajamos para casa do filho dela. E ela sempre foi acostumada a ir para casa desse filho. Desde sempre. Ela sempre foi acostumada a ir para casa desse filho. Chegou uma época do estágio do Alzheimer em que ela se encontrava, que ela não reconhecia, ela não conseguia dormir, porque não tinha a cama dela, não tinha a coberta dela, não tinha a televisão que ela tinha. Ela procurava o quarto inteiro, ela olhava em todos os lugares e não achava. Então ela não dormia. E, consequentemente, eu também não podia nem sentar e nem descansar, porque ela andava a noite inteira, vamos embora para casa, esse não é meu quarto, eu não quero ficar aqui, eu não vou dormir na casa dos outros, eu não vou dormir na casa de gente que eu não conheço. Era o filho dela, mas não era o ambiente dela, o ambiente que ela está acostumada. Então, o paciente de Alzheimer ele tem essa coisa de estar ali, de reconhecer o lugar por alguma coisa que ele está acostumado ali no dia a dia, uma cobertinha, ou a televisão do jeito que é, ou um porta-retrato, como a Cileuda falou ali, com o familiar, uma foto antiga, que é o mais recomendado, uma foto bem antiga, onde ele vai se identificar ali, vai conseguir lembrar na hora que ele olhar para a foto, saber quem são as pessoas que estão ali, que aquele porta-retrato é o porta-retrato que está no quarto dele, às vezes até uma cor de cortina. O paciente com Alzheimer sente falta. Às vezes você tira a cortina para lavar,
vem o pessoal, tira a cortina para lavar, ele já não sabe mais que aquele quarto é o dele. Ele já não consegue mais ficar à vontade dentro do quarto até que você traga a cortina de volta e coloque ali. Então, tudo isso são pontos importantes que você precisa aprender, cuidador e cuidadora, para você lidar com o paciente de Alzheimer. Às vezes o paciente está agitado, está nervoso, está chorando, e é simplesmente uma cortina que está faltando e você não vai saber identificar o problema se você não tiver o conhecimento. Às vezes é a falta ali daquele porta-retrato que tiraram para limpar, que levaram, e ele não vai saber que está no quarto dele porque falta um simples porta-retrato. Então, assim, quando eu falo que quando a gente tem o conhecimento, cuidar de um paciente com Alzheimer é leve, é tranquilo, é porque a gente adquire conhecimento e sabe lidar com situações. Então, eu consigo identificar, poxa, eu entro no quarto, ele está agitado, ele está nervoso, ele não é meu quarto, não é meu quarto, e aí eu procuro o que está faltando no quarto que desencadeou esse gatilho para que ele fique dessa forma. Porque alguma coisa ali tem diferente. Ele não vai ter essa reação à toa. Então, a gente tem que saber identificar possíveis gatilhos e motivos desses possíveis gatilhos para que o paciente fique bem, para que ele fique tranquilo, para que ele se sente acolhido. E, gente, paciência com o paciente de Alzheimer. Paciência é o que você mais precisa ter com o paciente de Alzheimer. Se você não tem paciência e não tem conhecimento, não assuma um paciente de Alzheimer, porque você vai se sobrecarregar e vai fazer com que o paciente também fique com transtornos, fique difícil a convivência de você com o paciente com Alzheimer. Então, a intenção é ajudar. Então, se você não tem especialização, se você ainda não entende sobre o assunto, faça o curso para você saber lidar com cada situação do paciente de Alzheimer. Né, Cileuda? Exatamente, gente. Chamo você de novo, né? Olha só, já estamos aqui com 1h20, né, de live. Nossa, o tempo voa. Então, assim, eu tenho uma especialização em Alzheimer, tá? Eu ensino vocês cuidarem com leveza e assertividade, do início à finitude. A minha especialização está montada do pressuposto ali dos primeiros sintomas, saiu, não sabe voltar, esqueceu compromissos importantes, está conversando algo e esquece. Então, ali são os primeiros sintomas, até a finitude ali, quando ele já está no cuidado paliativo. Tem aulas simulativas de casos que nós vivenciamos no cotidiano para facilitar a sua interação e o seu aprendizado. As aulas são dinâmicas. E as terapias mais atuais eu coloquei lá também. E eu ensino sobre posicionamento profissional, sobre mudança de mentalidade e venda. Isso você só vai ver na minha especialização, então tá completa. Venha estudar, se especializar e transformar a vida do outro, se posicionar e fazer carreira cuidando de idosos com Alzheimer e ganhando bem. Conquiste sua liberdade financeira. Eu te ajudo. Exatamente. Olha. Exatamente. Nascida escreveu exatamente, algo não está certo para eles. Exatamente. Quando tem alguma mudança, algo não está errado, algo não está certo para o paciente de Alzheimer. Cuidadora Adriana, ela escreveu aqui que mudaram a cama do meu paciente e ele fala que não está em casa. Realmente, eles sentem mesmo falta das coisinhas deles ali, porque eles se identificam com as coisinhas que eles estão acostumados para ter aquele acolhimento e saber onde eles estão. Às vezes tem um jarro amarelo, e aí vem alguém lá e joga o jarro amarelo fora. Gente, para que isso? Deixa a coisinha dele lá, as coisinhas dele que ele está acostumado, que ele gosta de ver todos os dias. Então, quando você tira, você tem que pensar até nisso quando você vai cuidar de um paciente de Alzheimer. Não tira, lavou a coberta dele dormir, lava cedo, porque de noite ele vai procurar por ela. E se ele não tiver essa coberta, nem você vai ter tranquilidade e nem ele, porque ele vai perambular a noite inteira e chorando. E às vezes a gente não entende. Marcelo, seja bem-vindo, boa noite. E você não entende que aquele paciente está chorando, você pergunta por que está chorando, gente? Mas é porque está faltando alguma coisa que foi tirado dele. Uma coberta é simples, é uma coberta para você, não é nada, mas para ele é tudo. O mundo dele, o mundo de um paciente com Alzheimer, ele é muito pequeno. Porque a gente pensa em tudo, a gente interage em tudo, a gente vive tudo. O paciente de Alzheimer, ele vive aquele mundinho ali.
e é o mundinho dele onde ele se sente à vontade. Então, tudo que você tira do ambiente onde ele está acostumado vai fazer falta para ele e ele vai reagir dessa forma, com choro, com crise agressiva, com crise, né, com várias formas de crises ou de expressar essa falta que aquele objeto que você tirou vai fazer falta para ele, porque ele não vai conhecer mais o lugar dele, onde ele está acostumado, as coisas que ele está acostumado, isso traz um desconforto muito grande para o paciente de Alzheimer. Gente, está muito bom a conversa, a gente tem coisas para Alzheimer, a gente tem assim um dia inteiro, precisa fazer uma imersão, porque a gente tem um dia inteiro para falar sobre coisas de Alzheimer, mas infelizmente nós já chegamos a mais de 1 hora de live, e o Instagram já tá me boicotando. Quando eu passo de 1 hora, eles já estão derrubando a minha live, porque eu bati 2 horas na live sem ser que passou na outra. Então, assim, eu tô até surpresa que até agora eles não derrubaram a minha live. Mas, Cileuda, maravilhoso ter esse papo com você aqui. É maravilhoso poder ajudar os cuidadores a lidar com pacientes de Alzheimer. Tem muita coisa ainda para ser falado, mas aí você vai aprender isso no curso da Cileuda ou fazendo a consultoria comigo. Fazendo a consultoria comigo eu te ajudo, fazendo o curso com a Cileuda você vai ter especialização e você vai aprender. Eu tenho certeza que você procurar a Cileuda também, ela vai te orientar, ela vai te ajudar. Se você me procurar também, eu vou te ajudar. A live vai ficar gravada, então compartilha a live com as pessoas que precisam saber, entender um pouco mais desse carinho que a gente tem que ter com pacientes de Alzheimer, entender um pouco mais. Todas as dúvidas que vocês tiverem, pode entrar no meu privado e me perguntar, porque eu quero te ajudar, e eu tenho certeza que a Cileuda também quer o mesmo, para que os nossos pacientes com Alzheimer se sintam cada vez mais acolhidos, amados, protegidos e com o nosso apoio, que é muito importante. Cileuda, eu vou dar um tempinho para você fazer as considerações finais e a gente vai marcar uma outra live para a gente falar mais sobre Alzheimer, porque é um assunto que não tem fim, Alzheimer além do óbvio, e não tem fim. Então, a gente tem muita coisa para conversar sobre isso, sobre Alzheimer. Eu já te convido para a próxima live para a gente continuar esse assunto, que é muito interessante, muito importante para os cuidadores e para os familiares que têm paciente, que tem familiar com esse quadro de Alzheimer, e os cuidadores que têm os pacientes com esse quadro também. Ok, é sobre isso, tá, gente? A Jacira colocou aqui. Preciso marcar uma live com a Cileuda. Opa, bora marcar sim, gente. Olha só. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, tá? Aprendendo. Olha só, eu não sei mais do que a Jacira, mais do que a Alba, mais do que a Elaine. Não, nós temos especificidades diferentes e aprendemos umas com as outras. Nós somos fontes buscáveis todos os dias, então busquem fontes cristalinas. Aprendam com quem já viveu o processo, aprendam com quem realmente ensina com o que faz, com pessoas comprometidas com você, que vão entregar aquilo que fala que vão entregar. Então, olha só, busquem sim conhecer. Então, olha só, esse Natal eu desejo para vocês de todo coração que Deus se faça presente na vida de vocês. Nós já somos seres usados pelo Senhor na hora que nós vamos cuidar do outro, porque cuidar do outro é um ato de amor. Então, usem esse Natal para fazer reflexão para dentro de vocês, trazer reflexões para dentro de vocês, aonde vocês estão, aonde vocês querem chegar. A forma que vocês estão cuidando e acolhendo é certa, segue em frente. É hora de abraçar, de pedir perdão, se perdoar. Se dê uma oportunidade de fazer aquilo que realmente queima o seu coração. Eu costumo falar que quando eu falo de cuidar de idosos com Alzheimer, meu coração arde, meu coração queima, porque o meu desejo de mudança e de transformação é maior. Eu entro sempre desarmada, disposta a realmente tocar a vida do outro de forma humanizada, de forma respeitosa e com muito amor. Então, não desejem tudo que os outros desejam, cola e copia, não. O que é que você sente? O seu coração transborda aquilo que você transborda, aquilo que o seu coração está aqui. Então, esse Natal faz uma reflexão para dentro de você e realmente toque a vida do outro, mas de forma humanizada, com amor, carinho e empatia. Nós estamos aqui para guiar vocês, para direcionar, para ajudar e para aprender.
Quem tiver dificuldade em algum momento ali cuidando ou aprendendo, pode me chamar sim também no direct. Se eu demorar a responder é porque eu estou em atendimento, porque eu não consigo, mas eu vou te responder em algum momento. Estou sempre à disposição e é sobre isso. Vamos ser cuidadoras humanizadas, acolhedoras, dispostas a aprender todos os dias, porque nós nunca sabemos tudo. E cuidar de idosos com Alzheimer não é uma receita pronta e acabada. Não é o meu jeito, não é o jeito da Elaine, não é o jeito de vocês que estão aqui que é o certo. Não. É constante aprendizado, é ajustes. Muitas das vezes precisamos ajustar coisas que fazemos aí há anos, mas que naquele momento já não funciona mais, não dá mais certo. Então, seja essa profissional que é disposta a realmente ajustar e tocar a vida do outro da forma que você gostaria que tocassem a sua. Então, meu muito obrigada pelo convite, Elaine. E sim, vamos nos falar mais vezes. E você é uma querida, tá? Um beijo no seu coração e no coração de vocês. Obrigada, meu amor. Você também é uma querida, muito importante para mim. Te conhecer pessoalmente foi, assim, extraordinário. Então, assim, gente, a Cileuda falou sobre isso. Quando se fala de Alzheimer, o coração da gente fica, assim, tocado realmente, porque eu amo trabalhar com pacientes de Alzheimer, porque eu sei o quanto eles precisam da gente e o quanto a gente faz a diferença na vida desses pacientes com Alzheimer, quando a gente tem aquele entendimento, aquele tratamento humanizado, aquele cuidado humanizado, a gente sabe o quanto que a gente é importante na vida deles e eles passam a ser importantes demais na vida da gente também. E igual a Cileuda falou, não existe regra básica para você seguir ali todos os dias com todos os pacientes. Cada paciente é um paciente, cada caso é um caso, cada pessoa trabalha de uma forma. O importante é saber lidar com cada situação de forma correta e desenvolver a sua estratégia para que aquilo funcione, para que aquilo dê certo, para que o paciente se sinta bem. O principal de tudo isso é fazer com que o paciente se sinta bem. Esse é o nosso trabalho. Bolar estratégias através do que nós aprendemos para que aquele paciente se sinta da melhor forma possível em cada situação. Gente, essa última live do ano, eu estou fechando com chave de ouro. Eu tinha mais 2 lives para fazer, mas por causa da minha agenda com os meus pacientes, eu não vou poder cumprir essas 2 últimas lives. Então, eu estou fechando com chave de ouro com a Cileuda aqui hoje. Ano que vem nós teremos mais lives. Então, o Fala Cuidador encerra esse ano aqui com essa live com a Cileuda. Então, já vou deixar um Feliz Natal para todos vocês, um Feliz Ano Novo para você, Cileuda, para todas as pessoas que estão aqui acompanhando a live. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Todos vocês que estão aqui são pessoas especiais, seres de luz, escolhidas por Deus para estarem aqui. Todo cuidador que cuida, que se dispõe a cuidar de vidas, todo profissional que se dispõe a cuidar de vidas, são seres iluminados, porque quando você toca a vida do outro com carinho, com amor, você consegue transformar a vida daquela pessoa e, consequentemente, a sua vida também. Então, que vocês tenham um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, que vocês estejam com a gente em 2025, porque 2025 é todo nosso. Então, exatamente, 2025 é todo nosso. Fala Cuidador volta em 2025 com tudo, e aí eu já quero deixar esse convite para a Cileuda para a gente continuar falando sobre isso, sobre esse tema que é muito importante. Gente, um beijo no coração de vocês, muito obrigada pela participação de todos vocês. Cileuda, te amo, obrigada pela sua participação, obrigada por ter aceito o convite. E até a próxima live, gente. Beijo no coração de vocês. Obrigada. Feliz Natal! Quem conseguiu fazer o print, manda pra gente, por favor, pra gente compartilhar. Vou fazer manda, porque eu não tô vendo a Elaine, tá? Então mande pra mim, ó. Fazer o coraçãozinho. Quem não fez o print, faz agora pra gente, por favor. Acho que deu tempo de fazer o print. Pronto. Gente, obrigada. Beijo. Beijo para vocês e até o ano que vem na próxima live, onde nós vamos começar com força total até 2025. Beijinho no coração, fiquem com Deus. Tchau!